Bom, eu vou gravar aqui a fórmula da, da altura do triângulo equilátero, que aí vocês vão precisar, pelo menos a fórmula, para entender como é que chega na tabela que é conhecida como tabela dos ângulos notáveis, tá? Então aqui eu fiz o desenho mais ou menos igual tá lá na apostila, eu só usei outras letras, tá? Mas aí não tem problema, o resultado final vai dar diferente. Eu usei A e A e X. Na apostila tá M. Pera, na apostila tá X, eu usei o H que é o que é mais usado aqui. Então o que eu fiz aqui? Separei esse triângulo aqui menorzinho, tá vendo? Ele faz isso na apostila lá. É um triângulo retângulo esse daqui. Aqui no meio eu tinha um ângulo de 60 graus, porque 60 graus, lembrando das aulas de geometria lá, não é? 60, 60 mais 60, 180, o triângulo equilátero tem todos os ângulos iguais, porque os lados também são iguais. E aí eu usei aqui essa medida A, e aí aqui no meio eu dividi na metade. Se o ângulo lá era 60, então aqui fica 30 graus, certo? Como esse ângulo aqui eu não mexi, então continua sendo 60 graus. Esse lado aqui sendo A, que é o mesmo, esse aqui vai dividir, né? Porque se aqui era 10, eu dividi na metade, aqui vai ser 5. Se fosse 6, seria 3. O que é dividir na metade? Dividir por 2, então ficaria A sobre 2. E altura H. Então o que nós vamos ter que fazer? Para construir a tabelinha chamada de ângulos notáveis, que é o 30, 60 e 45, precisa-se dessa altura desse triângulo aqui, ó, tá? Então, lá no próximo vídeo já vai estar a altura, então eu estou gravando para vocês poderem complementar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Para achar essa altura em função de A, eu preciso aplicar o que é chamado de Teorema de Pitágoras, para descobrir quanto que mede essa altura desse triângulo, a altura H. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, vai ser o lado, né, A é A, B e C, né, da forma geral. Então aqui seria o A, o B e o C. Então aplicando o Teorema de Pitágoras, esse lado ao quadrado mais a soma dos dois ao quadrado. Ou seja, vai ficar A ao quadrado é igual a A sobre 2 também ao quadrado mais H ao quadrado, certo? Aí nós vamos resolver, tentar escrever o quê? H igual a alguma coisa, tá? Para a gente poder continuar. Então eu vou começar fazendo aqui pela potência dessa fração, né? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os dois números, no caso o número é a letra elevada ao quadrado. Então A elevado a 2, eu só vou copiar, porque não dá para fazer cálculo nenhum, porque é letra, certo? Obviamente não dá para fazer. Aí tem o 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4, mais H elevado a 2. Aí o que nós vamos fazer? Esse A tem o A de um lado e tem o A do outro. Eu vou juntar esses dois porque o objetivo é escrever H igual a alguma coisa. Então esse A elevado a 2 sobre 4 está positivo, o contrário de positivo é o que? Negativo. Então vai ficar A elevado a 2 menos A elevado a 2 sobre 4. Isso tudo igual a H elevado a 2, que é a altura aqui, tá? O que nós vamos fazer? Subtrair esses dois. Só que do jeito que está não dá para fazer, porque é uma fração. Então tem que colocar o 1 aí para poder igualar esses denominadores. Tem várias e várias maneiras, né? Eu coloquei, fiz aí nas aulas, né, aquele esqueminha de multiplicar as duas frações. Então eu vou fazer 4 vezes a primeira fração e 1 vezes a segunda fração. Aí eu já consigo igualar os denominadores. Então eu vou fazer 4 vezes A ao quadrado. Então, só para lembrar que com letra, com a parte de álgebra da matemática, sempre é uma dificuldade para os alunos. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Como que a gente faz no caso das letras? Como a gente não sabe o valor desse A que eu coloquei lá, e na apostila vocês vão ter como M, então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos deixar só indicar essa multiplicação. 4 vezes x, como é que a gente coloca? 4x. 4 vezes y, 4y. Então essa é a indicação que foi feita uma multiplicação. Como não sabemos o valor, então vai dar para deixar só indicado. Então 4 vezes a ao quadrado vai ficar 4a ao quadrado, certo? 4 vezes 1, aí dá para fazer. 4 vezes 1, 4. Né? Menos, aí eu vou fazer a multiplicação do outro lado, a outra eu vou multiplicar por 1. Né? 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 5 dá 5.
1 vezes A dá quanto? Dá A, né? Que o 1 é elemento neutro da multiplicação. 1 vezes A ao quadrado vai dar o quê? A ao quadrado. Não vai mudar, né? Porque eu estou multiplicando por 1. E 1 vezes 4 costuma dar 4. Tudo bem? Aí, agora, copiar o H ao quadrado. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair essas duas frações. Lembrando que a gente só subtrai a parte de cima e a de baixo a gente usa a habilidade que mais se usa na escola. Qual que é? A habilidade de copiar. Então, eu já vou deixar aí uma fração só, porque tem 4 e 4, então não faz diferença, né? Posso agrupar em uma fração só, tá? E aí eu tenho 4A ao quadrado menos 1A ao quadrado. Então, lá, 4 menos 1 dá 3. 4A menos 1A, eu tiro, né? Eu tiro 1A, tenho 4, tiro 1, fico quanto? Fico com 3. Então aqui é o que? 4A elevado a 2 menos 1A elevado a 2. Quantos A's que eu vou ter? Vou ter 3, né? 3A elevado a 2. Isso tudo igual a H elevado a 2, certo? Tá difícil? Bem-vindo ao ensino médio, né? Ensino médio agora, nunca se esqueçam disso daí. São 11 anos estudando matemática, né? Aí aqui o contrário da potência é a raiz quadrada. Então eu vou extrair a raiz quadrada desse camarada que está aqui do lado, dessa fração que está aqui do lado. Então vai ser 3A elevado a 2 sobre 4. Agora isso tudo vai ser igual a H, porque eu extraí a raiz, então eu já tenho a resposta aqui, né? A operação contrária da potência é a raiz. Bom, vamos começar pelos mais fáceis, né? Pelo número sempre é mais fácil de fazer. Raiz quadrada de 4, que número elevado à segunda potência que dá 4 é o 2, certo? Então a parte de baixo vai ficar 2. Aí a parte de cima a gente vai extrair a raiz. Eu vou mostrar como é que faz a extração desse número aqui, né? O A elevado a 2, porque com letras sempre o pessoal tem dificuldade. Então, olha lá, raiz de 16. A raiz de 16 é igual a 4. Por que a raiz de 16 é igual a 4? Se eu fazer 4 elevado a 2, que é 4 vezes 4, que também é igual a 16, eu cancelo a potência com a raiz e fica igual a 4, certo? Sobra só o 4. O que nós vamos fazer? A raiz de A elevado a 2. Se a raiz de 4 elevado a 2, eu cancelei as duas, ficou igual a 4. Se eu aplicar a mesma coisa aqui com a letra, então eu vou cancelar o quadrado, cancelar a raiz, sobra quem? Sobra o A só, né? Se fosse x ao quadrado, raiz de x ao quadrado seria o x. Raiz de y ao quadrado seria o y. E assim vai. Tudo bem? Então o que nós vamos fazer aqui? Aqui nós vamos extrair a raiz desse A, eu vou cancelar ele com a raiz, né? Então vai ficar somente o A aqui fora. É mais ou menos como se fosse extrair a raiz de 4 aqui, que 2 elevado a 2, cancela e sobra, certo? Esse 3, como ele não tem raiz, então a gente vai só copiar ele aqui do lado, tá? Que não tem a raiz exata, né, no caso. E aí não precisa se preocupar com essas raízes exatas, até o exercício que eu vou propor para vocês depois, tem a aproximação dessa raiz de 3, tá? Então raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, não precisa se preocupar. Quando cair, né, já vai ter uma resposta aí, né, ou indicada em forma de radical ou um valor aproximado para a gente poder fazer, certo? Aí o que sobrou? Sobrou do outro lado só o H, certo? Então o que significa o quê? Que a altura de qualquer triângulo equilátero vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, certo? Então esta é a altura desse triângulo. Só para ver aqui rapidinho, vamos supor que essa medida aqui fosse 5. Precisa fazer esse passo inteiro aqui para calcular a altura? Óbvio que não, eu já criei um padrão matemático, né? Se essa medida fosse 5, 5 e 5, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar no lugar do A 5, então ficaria 5 raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Só para entender o que é a fórmula, tá? Aí na sequência vai ter como que chega na tabela, né, conhecida como os ângulos notáveis, tá? Só avisando, vai falar sobre, algumas vão falar sobre o terceiro ano, não esquenta a cabeça, que é para vocês mesmo, que a aula já estava gravada, então eu só vou repostar aí, tudo bem? É isso aí.